Paz seja com todos. Quem já esteve de manhã aqui? 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Yes! Quantos amam Jesus? 1, 2, 3. Yes! Quantos querem formar uma família à imagem de Deus? 1, 2, 3. Yes! Aleluia! Meu Deus! Quem teve aqui de manhã, quem teve ontem à noite, os homens aí saíram mancando, né? E logo já fizeram pergunta para as mulheres e já começaram a receber sim, não, não, sim, sim, não, não, sim. Foi um tempo muito gostoso. E hoje de manhã iniciamos uma visão cronológica, panorâmica de um projeto de Deus chamado família, e que inicia na aliança de um filho de Deus com Deus e uma filha de Deus com Deus, e se estabelece num matrimônio de filhos de Deus que se multiplicam filhos de Deus. Amém? Resumindo, então eu quero seguir, porque o tempo não para, o relógio não para, infelizmente. Parece que tem 10 minutos aí adiantado, né? Segura, irmão. Vamos lá então. Pode colocar aí o slide inicial. Resumindo bem a nossa vida, né? Completamos agora dia 16 de junho, 50 anos de casados e 51 anos que nós nos conhecemos. Nos conhecemos na Renovação Católica Carismática Itajaí, que eu liderava, e casamos exatamente 375 dias depois, um ano. E ali estabelecemos também um projeto para a nossa vida, sem conhecer muito, mas já nascidos de novo. De eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso nós perseguimos, nossos filhos ouviram muito, cantávamos com eles sempre, desde pequenininho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois eles cantavam, nós e os papais serviremos ao Senhor. Giovanni, prega, deixa de cantar para depois, para outro, né? Não é a minha praia cantar. Mas isso foi estabelecido. Deus, com muita dificuldade, depois também teve 3 abortos, 4 filhos, nos deu em 5 anos, depois desses 3 abortos patológicos. Os 4 filhos nasceram um atrás do outro, 2 rapazes, 2 moças. E os 4 ficaram adolescentes juntos. Aí, imagina, né? Caiu o cabelo. 4 adolescentes ao mesmo tempo em casa. Meu Deus do céu. E os 4 casaram em 2000, 2001, 2002 e 2003. Tudo na nossa família rápida. E depois Deus nos deu 11 netos em 11 anos. Agora, ano passado, um neto casou. 12 netos. Ontem nós falando com um dos netos, exatamente o filho do Abel e da Priscila, o Israel, que esteve aqui com vocês, mostrando a aliança que ele noivou e que é o próximo a casar. Até eles fazem enquete lá, quem vai ser o próximo, né? Então, todos eles são jovens e o mais lindo de tudo isso é que toda a nossa família serve ao Senhor. Todos os filhos, todos os netos, de coração, com todos os defeitos que todos têm, com as lutas que todos têm, mas o que nós profetizamos, Deus tem realizado. E não tem alegria maior do que ver os nossos filhos e netos e gerações, como é a palavra que Deus deu para a igreja aqui, de geração em geração, servindo ao mesmo Jesus, o mesmo Deus que um dia mudou a vida de um playboy chamado Giovanni, um cabeça oca, um doidão, que capotou 3 carros da família antes da maioridade, bateu umas 4, 5 vezes, era para estar morto e Deus permitiu não morrer, e com 20 anos de idade pegou o Giovanni e mudou a história da nossa geração. Isso eu queria compartilhar com vocês, então, que a família é o projeto da imagem de Deus. Tá, aqui está o Ministério Família Real, nosso trabalho. Eu queria que vocês anotassem aí o M Família Real e vissem no YouTube, principalmente no YouTube, tem alguma coisa também no Instagram, Facebook, mas no YouTube nós temos muitas ministrações, especialmente uma que eu quero dar ênfase, que depois nós vamos ler o texto, é crise, oportunidade de crescimento da família.
fizemos um resumo dos momentos mais difíceis da nossa vida e começamos a compartilhar, a Beth e eu, bem descontraídamente, os irmãos lá de Brusque fazendo o vídeo. Cara, saíram 2 vídeos de mais ou menos 40 minutos cada um assim, e vocês vão ver que custou um preço para chegar até aqui. A crise, os momentos difíceis vieram, eu errei muito, mas nunca desisti, nunca retrocedi, e Deus junto com a minha esposa me suportaram, me ajudaram, e Deus permitiu que a gente chegasse até onde chegou, e sabendo que é só o começo, tem muito mais ainda, amém, queridos? Então vamos ver resumidamente aí o que nós vimos de manhã e vamos seguir. Então nós vimos que a sólida e eterna aliança de um casamento, nós vimos que começa no coração paterno de Deus. Deus é Pai. Nós vimos em Efésios 1 que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e Ele nos adotou como filhos em Cristo Jesus para sermos santos e irrepreensíveis. Então Deus sempre teve você e eu no coração dele como filho. E esse projeto de Deus de ter filho começou na criação, quando Deus fez o primeiro homem, o primeiro filho, Adão. Não está ali, se você está anotando, pode conferir que Adão era filho de Deus, e é citado no Novo Testamento como filho de Deus, está em Lucas, capítulo 1, versículo 38, 37 e 38, tá? Bem claro que a genealogia de Deus na terra começou com Adão, e em Cristo Jesus se transformou numa genealogia espiritual. Nós vimos que Deus criou o homem, amassou o homem, formou o homem, soprou o homem do pó da terra, depois trouxe a mulher para ele, para juntos cumprirem um propósito, para que sejam um. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher ou varoa, porque do homem foi tirada. Se tornarão um só, uma só carne, deixará pai e mãe. Aí nós vimos também que se reafirma no final do Velho Testamento, do Antigo Testamento, em Malaquias 2, 10 a 17, que Deus rasga o verbo, cansei desse povo, vivem os sacerdotes casando com qualquer um, casando com mulheres de outros povos, entrando em idolatria, e o povo reclama, por que Deus não aceita mais as nossas ofertas? Deus diz, não aceito porque vocês são infiéis à mulher da sua mocidade, eu não aceito porque vocês não são um só, vocês têm uma aliança, eu sou testemunho da aliança de vocês, e eu não aceito o que vocês dizem. Por quê? Porque eu fiz eu sou testemunha do casamento. E por que Aí vem o segredo, porque ele desejava descendência consagrada. Deus retorna a Gênesis 1, Deus quer no casamento um propósito, que um filho de Deus e uma filha de Deus se casem com aliança com Deus, e aliança com o propósito de Deus. E aí Deus desejava descendência consagrada. A palavra consagrada, Elohim, é a palavra que diz, Deus criou os céus e a terra, é a mesma palavra, Elohim, criou o homem, criou os céus e a terra, Elohim. Agora Deus diz, quando um casal é um só propósito, o propósito é ser filho de Deus, e multiplicar o amor de Deus, a vida de Deus em nossos filhos. Essa é a descendência que Deus deseja, amém? Então vamos ver agora, a partir de agora, no Novo Testamento. Vai lá, item 4. Ser solteiro ou casar-se em aliança com Deus no Novo Testamento, vocês vão ver que é coisa séria. Não brinque com casamento. Jovens, não fique fazendo test drive. Jovem, não fique ficando. Se ficar, quando Jesus voltar, fica. Verdade, irmão. Hebreus 13, 4, pode anotar também, digno de honra entre todos vocês, seja o casamento, honra, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará, vai separar, vai ficar fora do arrebatamento os imorais, que praticam relação sexual antes do casamento, e os adúlteros que são casados e mantêm relação fora do casamento, vão ficar fora, amém? Então eu queria mostrar para vocês em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9, como é sério o assunto de casamento. Vamos lá. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que permaneçam como eu, Paulo está dizendo, não casem,
Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Irmão, deixa eu contar um pouco para vocês rirem, né? Eu me converti dentro da igreja católica. Deus me tocou num retiro de jovem em 1º de novembro de 1974, 52 anos de convertido, agora em novembro vai fazer, e ali Deus começou a transformar o meu interior. E aí depois eu conheci a Beth. Eu era namorador, playboy, daquele que ficava mentindo para todas as meninas. Eu amava, com todas as meninas eu queria casar, era matriz e filial adoidado, filiais para todo lado. E aí eu casei, cara, abandonei tudo aquilo sem ninguém pedir. O Espírito Santo mudou aqui dentro. E aí de repente aparece essa moça linda aí, meu Deus, lá no convento da Madre Paulina em Brusque, em Nova Trento. E ela começou a olhar para mim, começou uma troca de olho, cara, foi algo diferente, senti algo diferente. E aí começou, tu vê que mal e mal nos conhecemos, e eu dizia para ela: olha, não fala para ninguém que a gente está se gostando, porque as tuas amigas, quase todas eu já namorei. Aí elas vão dizer que tu é mais uma, e eu não é. Então nós não vamos sair de mão dada, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Tanto é que aí eu louco para casar, porque também tinha abandonado tudo, meus amigos, todo mundo me abandonou. E um dia eu orei a Deus: Deus, será que eu devo casar? Eu nunca tinha trabalhado na vida, era filhinha de papai. Como é que eu vou pensar em casar? Nunca tinha trabalhado na vida, só estudava, nem isso fazia. E depois na faculdade estudei. Aí eu orei a Deus: Deus, fala comigo, eu devo casar ou não devo casar? 22 anos, meu Deus, eu pensava em casar depois dos 30. Aí abri a Bíblia e caiu nesse versículo 9: mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Irmãos, aí o que aconteceu? 2 meses depois nós estávamos casados. Quando souberam que o Giovanni casou com a Beth, disse: está grávida. Só que a gravidez não veio, né? Só veio depois de 3 anos. Mas ela sonhou casar com um príncipe encantado, montado num cavalo, uma nova de Elizabeth, né? Rainha, sonhou casar com um príncipe encantado, montado num cavalo branco, né? Mas depois que casou, só veio morar com ela o cavalo branco. Nesse crises, oportunidade de crescimento da família, nesses vídeos nós contamos detalhes de tudo isso, quanto choro, quanta lágrima. Mas eu queria só afirmar isso: casado, solteiro, se quer casar, pensa bem, é melhor casar-se do que viver abrasado. Viver abrasado, o que é? É você expondo o teu corpo a carinho, a carícias, a namoro, a ficar. Cara, mantenha-te pura para um casamento puro. Pai tem que ensinar isso para os filhos. Pureza, virgindade é bíblico, fora dele é inferno. É inferno aqui porque vai ser um casamento desgraçado, e vai ser desgraçado as suas gerações, e o pior, vai voltar, Deus vai julgar os imorais, os que praticaram relações, intimidades antes do casamento, seja do que for, que tipo for, e os que praticam fora do casamento. Então, se for para viver abrasado, case, solteiro, pensa bem antes de casar. Agora eu queria mostrar para vocês no versículo 27 e 28. Aí o pepino começa a engrossar. Esse negócio, como a Beth sonhar com um príncipe encantado: eu vou casar com um homem que vai me fazer feliz, eu vou casar com uma mulher que vai me fazer feliz. Para, irmão, eu tenho um outro estudo, que também está lá no YouTube, vocês vão ver, casamento, sonho ou pesadelo? Bonito título, né? Para a maioria pesadelo, por causa disso que nós vamos ler agora. Versículo 27 e 28. Vamos lá. 27. Fica depois do 26, né? Obrigado. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado.
Se uma virgem se casar, também não comete pecado. Vê que casamento é virgem. E não é mulher aqui. A palavra no original aqui é pessoa. Casamento puro. Mas aqueles que se casarem, olha só o que a Bíblia diz: dá tempo de desistir. Olha só. Mas aqueles que se casarem, vão ser a mil maravilhas na vida. Vai? Diga comigo, vai nada. Vamos, vai? Vai nada, gostei de ver. Aquele que se casar vai ser tudo às mil maravilhas. Vai? Vai nada, vai entrar em dificuldade, está aqui. Por quê? Se casa para ser feliz, não case. Agora se casa para fazer o outro feliz, como nós vamos ver agora à frente, meu Deus, muda todo o projeto. Se casa para cumprir um projeto de Deus, pode vir as dificuldades e virão, a Bíblia garante. Mas o projeto é maior do que os meus sonhos. O sonho de Deus na minha vida, no meu casamento, é maior do que as dificuldades que vão aparecer no casamento. Amém, irmão? Quantos aqui casaram pensando que seria... Quanto? Quanto? Essa sim agora é o osso dos meus ossos. Depois que casa, se eu tivesse um osso agora. Uau! Olha só, agora vamos por 32 e 34, vai explicar melhor o que são essas dificuldades na vida. Olha só, 32 a 34, gostaria de vê-los livres de preocupação. Então está dizendo que o casamento vai trazer preocupação. É verdade ou não é, irmãos? Os irmãos que são casados, é verdade ou não é? 1, 2, 3, yes! Está fraco, irmão. O casamento traz preocupações, sim ou não? 1, 2, 3, yes, sim! Cara, não é fácil. Alguém falou uma coisa aí? Pode falar. Olha, não é fácil, irmão. E aí continua: o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua esposa, e está dividido. Versículo 34, e agora, tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Está bem claro aqui. Mas as casadas preocupam-se com as coisas desse mundo, e em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Olha só, irmão, qual é a dificuldade? O solteiro que é filho de Deus, a solteira ou não casada, uma pessoa que às vezes é viúva ou foi abandonada, tá? Por isso que tem os dois ali, não casada, o homem não casado ou o solteiro, tá? Ele se preocupa em como agradar a Deus. Ele entende que a vida dele é consagrada. Nós cantamos aqui para Deus. Agradar, a palavra agradar a palavra agradar é aresco, agradar, esforçar-se para agradar, acomodar-se a opiniões, aos desejos e interesse do outro. E essa palavra é a mesma, irmãos. Agradar a Deus é agradar o cônjuge. O solteiro foca em como agradar a Deus e se consagra para agradar a Deus, mas tem que ter consciência: se eu vou casar para agradar a Deus, eu tenho que agradar o meu cônjuge. É a mesma palavra. Olha, isso aqui desbarata, isso aqui é a base que eu dei aquela ministração, até foi lá na igreja do Abel e da Priscila, lá em Brusque, CCNA, como a Unidade Cristã Nova Aliança. Eu ministrei esse assunto: casamento, sonhos ou pesadelo. É baseado nisso daqui. Irmão, quando eu caso pensando em que a pessoa vai me agradar,
Irmão, eu não estou casando com motivação certa. Eu não estou casando dentro de um projeto de Deus. Se eu realmente quero agradar a Deus, vou me casar, mas pensando que eu vou me doar, eu vou amar, eu vou pagar o preço para fazer o outro feliz, porque isso vai fazer Deus feliz. Posso ouvir um amém? Meu Deus, esse é o ponto-chave. Por isso que diz, se for casar, casa, mas sabe que se casar vai ter dificuldade na vida, você vai ter que renunciar o que você é, o que você sonhou, muitas coisas que na sua vida eram a mais importante, de repente para que o outro sinta que é amado, que Deus está em você, Deus é amor, você paga o preço pelo outro. Estão entendendo, irmão? Isso é ser a imagem de Deus. 1 João 4, 7, 8. Nós vimos ontem com os homens. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aqui estamos apontando para isso. O solteiro ama a Deus, mas se ele casa, porque ele ama a Deus, vai amar o seu próximo como a si mesmo. Quem é o próximo mais próximo? É com quem eu estou me casando. É isso que vai trazer, revelar e multiplicar a imagem de Deus, porque Deus é amor. Irmão, isso desbarata todas essas novelas, essas séries, essa sujeira que põe como casamento algo descartável, como algo que eu tenho o direito de ser feliz. Irmãos, igrejas pregam isso. A irmã está passando uma crise no casamento com o marido, ou o marido com a esposa, aí vai pedir conselho. Não, irmão, Deus, não, tu não nasceu para sofrer, não, tu tem direito, Deus quer que você seja feliz, chuta, troca, meu Deus. Quem estava ontem à noite, aliás, hoje de manhã, né, no final de Malaquias, lá, Deus odeia o divórcio. 1 Coríntios 6, discórdia, contenda, vai passar adiante de um juiz iníquo. Deus, o conflito do casamento de vocês, e não levar para os irmãos, busca ajuda na igreja, busca conselho na igreja, e essa é uma igreja bem estabelecida nesse assunto, que nós conhecemos o pastor de vocês, que Deus levou para morar com ele, nós conhecemos o Rafael, agora ele voltou lá a Blumenau, ele que nos reconheceu. Eu nem tinha reconhecido ele, né? Está tão grisalho, né? Tão cheio de mechas, né? Eu não tenho, porque eu arranco. Não, estou brincando. Os 4 filhos adolescentes fizeram cair os cabelos, né? Então, olha que muda tudo. Vamos seguir? Então, quantos entenderam? Quem casa tem um projeto de Deus, você vai amar. Quem ama a Deus, ama o próximo. Quem é o próximo mais próximo? A tua família, é o casamento. Aí se revela a imagem de Deus. Irmãos, isso é real, eu vivo isso. Nós temos 23 anos que nós não temos mais filho em casa. Uma casou em 2000, o Rafael casou em 2000, que é missionário na África. 2001 o Gil, nosso mais velho. Depois a Priscila e o Abel, que moraram aqui. De 2002, 2001, 2002, e a Débora 2003, a nossa filha mais nova. 23 anos nós estamos sozinhos, irmão, nós vivemos a presença de Deus, não é sem dificuldade, é que o amor de Deus, a dedicação um ao outro, vence toda dificuldade, mas quando um exige que o outro mude, tem um dos nossos livros, aqui, irmão, tem nossos 14 livros, que nós escrevemos, 4 em espanhol, mas já tem mais 5 em espanhol, né? Cara, um dos livros aquele, você, sua família e a Bíblia, quem precisa mudar? Eu trouxe, alguns ia trazer para vocês, mas nós paramos primeiro lá em Rondonópolis, em Mato Grosso, semana passada, e foi tudo, não tinha mais para trazer, mas eu me comprometo de passar para o Francisco, né? E quem quiser em PDF, se a igreja quiser, Francisco, reproduzir aqui, pode reproduzir, os direitos autorais são do Senhor, não são meus, tem legalmente, mas queremos que, por exemplo, quem precisa mudar, cara, esse livro mostra o Evangelho da Cruz aplicado ao casamento, à família. Se eu conheço a Cristo,
estou morto com Cristo. E se eu não estou disposto a sofrer com Cristo e morrer com Cristo, digo uma palavra que Paulo está dizendo aqui: não case. Porque se casar, você vai ter que sofrer e morrer, se é que Cristo vive em você. Enquanto você viver, Cristo não vive. Agora, quando o sofrimento, a injustiça que tu pratica, está lá em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 18, e depois o 3 inteirinho, fala disso. Nós fomos chamados para sofrer injustamente, porque Cristo nos deu o exemplo para que sigamos os seus passos. E aqui está falando a mesma coisa. Casamento tem preço. Cumprir um projeto, um propósito de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu em mim, certeza de morte. Já vamos ver agora. Próximo versículo, não, pode deixar aí, ó, só o item aí, depois nós vamos para o texto aí. Vamos lá. Agora, como se define e se confirma a aliança do casamento? Como se define e confirma a aliança do casamento e da igreja pelas gerações? Veja o assunto que Deus entregou para o Rafael, para os pastores aqui, cara, de geração em geração. O nosso Deus é um Deus de geração em geração. O que nós estamos vendo? Os pais crentinos que frequentam um culto, que estão no ministério, que são pregadores, que têm grandes seguidores, que estão no status, vamos dizer, na mídia. Cara, o casamento e a família arrebentada, o que adianta? Então vamos ver que a igreja é o resultado das famílias. Vamos ver Efésios 5, agora sim, do 21 ao 33. Efésios 5. Aleluia. Lá em Blumenau, na igreja onde o Rafael esteve com a gente, que a gente está vinculado lá na Shalom Igreja Blumenau, que é uma primeira igreja batista, e o Colégio Shalom, e somos capelães também lá, e fundadores. A Beth e eu fundamos esse colégio, junto com outros irmãos, há 37 anos atrás. Hoje nós servimos a Deus ali também nesse colégio. E eles nos chamam de, o Giovanni e a Beth são pastores de Efésios 5, que tudo para mim termina em Efésios 5. Quantos querem ver a igreja restaurada? Quantos querem ver uma igreja cheia de amor? Quantos querem ver uma igreja que não perde os seus filhos? Começa onde isso? Dentro de casa, irmão. Vamos ver agora. Versículo 21. Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Primeiro segredo, aqui vai abordar casamento. Nenhum casamento, vamos dizer juntos, nenhum casamento, vale repetir, nenhum casamento consegue vencer sozinho. Por isso que diz, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Palavra no original, upotasso, colocar-se voluntariamente debaixo do conselho e do cuidado de alguém. Irmão, é difícil. Sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua sogra. Essa bucha dessa mulher. Não, esse cavalo desse homem. Não, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele é que procede a saída da vida. Então, o problema do teu casamento é o teu coração. Sujeite-se, porque se tu teme a Cristo, teu coração precisa ser domado. E você não vai conseguir se domar sozinho. Agora, imagina dois corações enganosos e perversos vivendo junto todos os dias. Cara, não é fácil, é isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos estar sujeitos, precisamos buscar ajuda. Graças a Deus que a igreja de vocês é uma referência nisso. Pastor Afonso, ele deu a vida, ele entregou, ele cuidou de pessoas, não se preocupou em se projetar para ser um pastor famoso no país, ou ter uma grande denominação, não, ele cuidou de vidas. E olha na história, os irmãos, os casais que se sujeitaram por temor a Cristo, a vida dele e dos pastores que estão aqui, cara, esses irmãos vão vencendo. E o casamento deles se torna uma referência, a família deles uma família linda, não sem problema, não sem crise, mas vence, amém? Então agora eu vou dar uma repassada nessa essência.
a igreja é o que são os casais. Olha só, 23 a 22. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como, olha comparativo, também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. De novo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Irmão, não tem discussão, não é feminismo, não é machismo, não é mulher capacho, mas também não é homem banana. Tem um vídeo sobre isso também, a bananização do homem. Meu Deus, não é, é o equilíbrio, é a imagem de Cristo no homem, é a imagem da igreja na mulher, está claro isso aqui? Sim ou não? Como? Existe uma relação direta, e vai ficar mais claro agora na sequência. A igreja é o que são os casais. Então, uma igreja onde as mulheres se empoderam, onde as mulheres mandam em casa, onde os maridos são inertes, eles não são líderes espirituais, eles não são sacerdotes em casa, eles não amam a sua esposa, como vai mostrar agora. Cara, não é igreja. Aí trazem os filhos para a igreja e acham que a igreja vai dar jeito nos filhos, nas gerações. Não vai dar. Porque a primeira igreja está aonde? Em casa. Na vida de quem? Do marido como Cristo, e da esposa como a atitude da igreja. Uau, que coisa mais linda. Que coisa. 1, 2, 3. Yes! De novo. 1, 2, 3. Yes, cara. Vamos deixar Deus restaurar isso. Meninas que são solteiras, mulheres que de alguma forma não estão casadas, olha, querida, não embarque em qualquer um. Olha, nós temos 6 netas, a coisa mais lindas, 6 netas virgens, esperando um casamento. Meu Deus, nós oramos todo dia, que difícil encontrar homem, de verdade, homem que vão assumir essa mulher, e cuidar dela como Cristo faz com a igreja. Que difícil, irmão. Também os meninos, mulheres virgens, estão lá eles aguardando no Senhor, irmão. Mas Deus vai restaurar, e nós cremos que Deus tem uma promessa para aquele que quer cumprir o propósito no casamento. Vamos lá, versículo 25, não, versículo 25, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la para si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aqui, esse como muda a palavra, não deu tempo de eu ver algumas palavras no original, só vamos ver agora em seguida, a palavra cabeça. Toca o próximo vídeo, para antes, toca o próximo slide. Assim como Cristo está sujeito, o marido é o cabeça da... Olha só, irmão, as palavras no original, o que é igreja? É eclésia, vem do grego ek, que deriva da palavra kalel, chamar em alta voz, proferir em alta voz. Então, eclésia, no original, significa reunião dos cidadãos chamados para fora dos seus lares, para um lugar público. Então, a igreja é o que são as famílias é que vão fazer diferença lá fora, irmão. Todos nós estamos cansados de ver crentes e crentinos, evangélicos nos convidando para um culto, ou falando no Jesus, mas tu olha para o casamento deles, olha para a família deles, arrebentada, cara, aquilo não revela o que é a igreja. E que bom que vocês aqui já entendem, os pastores têm insistido, tenho conversado com eles, que não é reunião, igreja, é união. A união motiva a reunião. E a união começa no casamento. Assembleia do povo reunida em um lugar público com o fim de liberar as famílias, são a referência. Lá fora, irmãos, a única esperança para mudar as estatísticas é a igreja.
Agora está cheia de igreja em todo o Brasil, vê as estatísticas, e os índices não mudam, irmão, de adultério feminino, adultério masculino, de perda de virgindade, de namoros fora do propósito, de casamentos desfeitos, de filhos que caem nas drogas, das depravações sexuais, não muda. Então não é igreja. Porque a igreja aqui é a família, é o casamento alinhado ao céu. Romanos 12, tem que ser renovada a nossa mente. Chega de estar amoldada ao padrão desse mundo. Nós nunca vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vamos experimentar se apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se renovar nossa mente, a palavra, voltar à palavra, aí sim nós vamos experimentar e comprovar, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que vai se estender de geração em geração. Irmãos, eu criei isso há 51 anos atrás. Hoje eu colho os frutos disso, irmão. E eu vejo que os pastores de vocês, os líderes, que a gente está conversando, que coração lindo, que querem acertar, que tem sido, onde ficamos até às 11 horas, né? Conversando, o Neto e o Lívio, não é o Liso, é o Lívio. Cara, que fome e sede de ajustar o nosso casamento, a nossa família. Preciso terminar, vamos lá. Agora sim nós vamos entrar no 25. Vai lá. Pode passar um próximo. O que é cabeça? Isso não podemos esquecer. Palavra no original, no grego, que fale, é cabeça de homem ou animais. Cabeça que quando tirada por decapitação, como sentença de morte, destrói a vida. Pena capital extrema. Olha, quando um homem não tem Cristo como cabeça, ele é um descabeçado. Claro. E se Cristo não é o cabeça do homem, e o homem não assume Cristo para ser o cabeça da sua esposa, qual é a sentença que vem para sua esposa e para sua descendência? Qual é a sentença? Morte, irmão. É uma família que vai viver no pecado, está morta. Por isso que em Tiago 1,27 diz, a religião pura, imaculada, que Deus, nosso Pai, aceita é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições, e assim mesmo para não tropeçar. Essa palavra órfão não é pai morto, no original é a ausência do pai, dos pais, como tutores e mestres. Viúva não é que o marido morreu. Não, viúva é a metáfora de uma cidade fortificada que foi saqueada e levada às suas riquezas. É uma mulher que não tem um marido que cuida dela, que valoriza ela. Ela é uma mulher viúva de marido vivo. E os filhos são órfãos de pais vivos. Está num outro livro nosso chamado Paternidade através de humildade. Nós explicamos com detalhe isso. 140 páginas, se eu não me engano. 130, 140 páginas. Com muitas palavras no original. Meu Deus! Quantos homens temos aqui ainda? Vamos dar uma chance aí. No yes aí. Bem grosso, tá? Quantos homens temos aqui? 1, 2, 3. Yes! Você lembra a seleção da Noruega? Homem, vamos fazer comigo aí. Você que rema o navio da tua família, ou para o caos, ou por propósito. Versículo 25. Passa aí. Tem aí, pode voltar. Então, que se estabelece, Deus é o cabeça de Cristo, 1 Coríntios 11:3, Cristo é o cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher, o homem e a mulher é que vão trazer a presença de Deus e de Cristo para os seus filhos, e aí para as suas descendências de geração em geração, porque o Deus da Bíblia é um Deus de geração em geração. Uau! Quem pode impedir Deus de que os
tenha mais filhos de Deus na terra. Diga primeiro eu, homem. Quantos homens têm consciência disso? Meu Deus, se você não tiver Cristo como cabeça de verdade, cara, a sentença para a tua família é morte. E não espere que só acontece com os filhos dos outros. A gente, principalmente nós homens, às vezes estamos bem anestesiados. Meu Deus, não. A homossexualidade, a depravação sexual, a droga pode cair na vida dos seus filhos. Nós vimos em Malaquias antes, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Quando o pai não volta o seu coração para os seus filhos, você é responsável por suas gerações. Vamos lá, vamos só terminar agora no 5 aqui. 5. O versículo 25, né? Agora vem, né? Isso. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Estou entendendo agora. Entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, tem objetivo o casamento, o homem no casamento, para quê? Para apresentar a sua esposa, a sua Elizabeth, como uma esposa gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas uma esposa no lado de seu marido, santa e inculpável. Olha, irmão, versículo 28, da mesma forma os maridos devem cada um amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Olha, o modelo é Cristo, o modelo como é que Cristo tem amado você. Você ministra a palavra na vida da tua esposa, dos teus filhos, você tira tempo com a palavra, você dedica tempo na presença de Deus, para ter a presença de Deus na sua vida, para que o amor de Deus seja derramado no teu coração pelo seu Espírito, como a Bíblia promete, e aí você é a imagem de Deus para sua esposa, a imagem de Cristo, que ministra na vida dela, que cuida dela, para que ela não seja viúva, antes seja uma esposa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você prepara a esposa para si, mas prepara a sua família para ser igreja do arrebatamento. Maranata, Maranata, Maranata. Olha a responsabilidade nossa de homens, olha a responsabilidade sua, minha irmã, de estar sujeito ao seu marido, alinhar o céu. Não tome o lugar dele, você é auxiliadora idônea, ajuda ele. Se não estão dando conta, busca ajuda, sujeite-se, busca discipulado, uma paternidade, um casal referência que vai ajudar vocês a vencer as crises. Posso ouvir um amém? Aleluia. Agora vamos fechando aqui. Versículo 28, então. Da mesma forma, os maridos devem cada um amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Olha o versículo 31, irmão. Volta a Gênesis. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Está falando da igreja, de Cristo e a igreja. Agora diz, olha, marido e mulher, olha, para, marido, ame a sua mulher como o seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Essa palavra alimenta, falei com os homens ontem, não vou falar com muitos detalhes aqui. Alimenta é cuidar, proteger, para torná-la madura. A mulher se sente segura do lado do seu marido, não é viúva, que alguém saqueia. Cuida dela e alimenta, e dela cuida, como Cristo faz. A palavra cuida no original é manter quente, tratar com carinho, com afeto. Isso nós abordamos bastante ontem à noite, foi muito legal, né? Até que logo perguntaram para a mulher se ele era carinhoso, e 3 perguntas, não me lembro qual, e já veio uns não nos 3, outros 2-1, 3-1, 1-2, né? Meu Deus, cara, as mulheres precisam de carinho, de afeto, assim como Cristo faz com a igreja. Irmão, é algo espiritual. Homem que não é carinhoso, a sua mulher é viúva. Alguém lá fora vai dar atenção para ela, alguém lá fora vai segurar a mão dela, alguém lá fora vai alimentar ela, dizer que ela está bonita, que ela é uma mulher honrada, que ela é uma mulher
que expressa valores, ele elogia ela, ele trata com carinho, dá um abraço mais forte, o marido não faz. Ela se torna viúva, e depois entra em adultério, está lá em Provérbios 5, bem claro, Provérbios 6 também. Meu Deus, vamos restaurar isso? Homens, 1, 2, 3, yes! Vamos lá de novo, homens. É você que vai remar o teu casamento, a tua família para a eternidade, para o Maranata, para a hora vem Senhor Jesus. Agora se o homem é fala com a tua mãe, resolve com a tua mãe. Versículo 32 agora, irmão. Meu Deus, este é um mistério profundo. Vocês estão entendendo? Por essa razão, Deus é na igreja que Deus vai restaurar o projeto da criação. É na igreja que o Gênesis 2:24 vai ser restaurado. Atos 3:21, anota aí, você não está ali, anota. Atos 3:21. Convém que o céu contenha o Filho do Homem até o tempo da restauração de todas as coisas preditas pelos santos profetas. Jesus não vai voltar antes de restaurar. A palavra restaurar aí no original é restaurar a teocracia verdadeira e ao estado perfeito de antes da queda. Deus vai restaurar Gênesis 2. Deus vai restaurar antes da volta de Jesus o casamento como Ele planejou. E só existe um lugar que isso pode acontecer, chama-se igreja. E só existe igreja em casamentos restaurados. Olha que vem agora, 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, qual é o mistério profundo de Cristo e a igreja? Portanto, 33. Cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse é o ambiente de igreja que vai criar os filhos. Esse é o ambiente de igreja que vai fazer com que a igreja seja a igreja, eclésia, é os chamados para fora, em alta voz, para fora, lá fora. Essas famílias vão fazer a diferença, essas famílias vão atrair outras famílias, porque são a manifestação de Cristo e a igreja. E aí vem Efésios 6, de 1 a 4, só vou ler. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Essa palavra filhos aqui não é ruios, é tequinon, é filho espiritual, é filho gerado no Evangelho. Você tem pais no Senhor? Goneus, a palavra no original, pais aqui, pai e mãe. Quem são os seus pais no Senhor? A quem você busca no teu discipulado paterno? Que você quer que ele não te ensine doutrina, mas te transfiram o DNA. A maneira deles viver como homem, como mulher, como casal, como família. Uau, esse é o contexto. Pais no Senhor, obedeça a seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe no Senhor. Talvez teu pai e tua mãe não foram referência para ti, pelo contrário, te machucaram, mas a igreja está aqui, a religião pura e imaculada, para quê? Para cuidar dos órfãos e das viúvas em suas aflições. Oh meu Deus, obedeça seus pais no Senhor. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longas vidas sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas num outro momento pode abordar o assunto de filho. Maioria dos pais aqui já não é goneus, pais aqui é pater, é homem ou masculino, é ele que é a imagem do pater, Deus celeste. Assim como lá em Malaquias, voltará o coração dos pais dos filhos, é ab, é o homem. Aqui também é o homem que vai criar os seus filhos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não dá para entrar em detalhe. Agora, então, queria, finalizando, põe o próximo vídeo. 2 Timóteo 4 e 8. Presta bem atenção nisso. Vamos ler juntos? Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Como?
cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Está fechando tudo, irmão? Teus pais, tua mãe pode ter errado muito com você, deixado marcas profundas de abuso moral, abuso sexual, abuso de autoridade, frieza, a separação, briga, alcoolismo. Cara, mas se tu quer agradar a Deus, perdoa eles. Se teus pais nunca te abraçaram, se você vive Cristo, agora você tem o amor de Deus, você vai abraçá-los. Se teus pais ou teus avós nunca te disseram eu te amo, está uma ferida lá dentro, uma aflição, a tua orfandade, quem é que vai dizer eu te amo primeiro? Eu quero agradar a Deus, eu vou agora em direção aos meus pais. Uau, família é a imagem de Deus, Deus é amor, e você tem Deus, tem Cristo, ame. O 8 não está aí, irmãos, toca o próximo slide. O 8 não está aí, eu vi agora que estava errado, pode voltar, e o 8 diz assim, se alguém não cuida de sua própria família, diz a Bíblia, não Giovanni, negou a fé, e é pior que o incrédulo. Uau! Quem não cuida de seus parentes, algumas versões, principalmente de sua própria família, pai, mãe, filhos e pais, o que diz a Bíblia? Diga comigo, negou a fé, e é pior que o incrédulo. Olha, será que família é projeto de Deus? Será que eu sou relaxado na minha vida familiar? Vivo de qualquer jeito, amoldado desse padrão no mundo? Maranata, quando Jesus voltar eu vou subir? Não, irmão. E também sustentar uma família no propósito de Deus é um passo de fé, irmão. Veja bem, pelo menos esses 2 vídeos no nosso canal. Se inscreve lá, tá? Tem muitos outros vídeos, mas esse sobre crise. Cara, se a gente tivesse desistido, onde estaríamos nós, onde estaríamos os nossos filhos, os nossos netos? Se as crises fossem oportunidade da gente se separar. Meu Deus, é um passo de fé de quem realmente crê. Próximo slide. Então aqui dá um resumozinho, irmãos. A mão de Deus está, a luz de Deus vem. Quando o esposo é provedor e protetor, ele protege sua família, sua esposa não vai ser uma viúva, seus filhos não vão ser órfãos. Não, a mãe está ali, ela é esposa, ela está sujeita ao seu esposo, ela respeita, ela não fala mal do seu esposo, o esposo não fala mal da esposa, que quando o homem fala mal da sua esposa, ele está dizendo que falta homem em casa. Ministra na vida dela, ministra a palavra. Esposa, você quer ganhar o seu marido se ele não obedece a palavra? Quer? Então olha o que diz 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. Do mesmo modo, mulheres, sejam sujeitas aos seus maridos, e se eles não obedecem a palavra, sejam ganhos sem palavras, considerando a vida casta em temor. Só que essa palavra, sejam ganhos sem palavra, é com S. E a maioria das mulheres interpreta como C, com 100 palavras. Bate, dá-lhe de boca, fala, e o marido não muda. Cala a boca. Deus tem compromisso. Ele muda o marido quando a mulher está sujeita. Respeita o marido. E ela vai orar, chorar. Deus vem em favor dela. Olha só, os filhos obedecem a seus pais. Aí sim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma aproximará da tua tenda. Claro, a proteção está de Deus. Irmãos, tira esse esquema, não vai dar certo, é sentença de morte. Próximo vídeo, próximo slide. Então aqui, Cristo, 1 Coríntios 11:3, né? Cristo é o cabeça do marido. O marido que tem Cristo como cabeça, ele protege a família, ele lidera a família, ele provê a família, irmão. Não vai mudar. A esposa, ela conforta, ela representa, o marido representa Cristo e representa o pai, Deus como pai. Vimos nesses textos todos. E representa Cristo como marido.
E a esposa, o Espírito Santo, porque ela conforta, ela ensina, ela nutre os filhos, e os filhos amam os pais, e obedecem os pais, e vão ter longos dias sobre a terra, porque os pais são pais do Senhor, e os filhos não são órfãos de pais vivos. Essa é a ordem bíblica da família. Próximo. Essa é a nossa pequena família, irmão. Uma família real servindo ao Senhor. Foi o casamento desse nosso neto aqui, o primeiro neto que casou, maio do ano passado, né, filho do Rafael, né, o Davi Timóteo. Aí no casamento conseguimos juntar os 22. Somos hoje 22 servindo ao Senhor, irmão. Eu não tenho patrimônio maior, irmão. Não tem nada que me faz mais feliz do que ver os meus filhos, meus netos, né, vivendo para o Senhor, vendo de geração em geração, todos servindo ao Senhor. Amém? Aqui está a Priscila, né? Ela está um pouco mais rechonchuda, mas ela agora já está perdendo. E lá está o Abel. Olha lá, o Abel também está um homem, um grande homem, de volume. E o Israel e a Isabel, que é quem conheceu aqui pequenininha, agora está ali, aquela de verde ali, no lado da Beth. Uma moça linda, 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 linda. Bom, puxaram a avó, né? Vamos orar, queridos. Eu queria só antes ouvir mais uma. Fique em pé e vamos profetizar, irmão. Tem o nosso contato para quem quiser aí. Coloque o próximo slide. Olha aí, ó, tá? Nosso e-mail, as redes sociais, M Família Reais. Se quiser anotar aí, tá? Contato com a gente, contem com a gente. Mas vocês estão muito bem aqui, os pastores são dedicados, não são pastores de púlpitos, são pastores de vida na vida. Glória a Deus. Queria colocar uma música agora para a gente profetizar junto, irmãos. Profetiza, irmão. Pega a tua família junto agora. Se tu está com as esposas, com os filhos. Amém, porque esse é o propósito de Deus. Serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Nós, eu e minha casa. Minha casa não será Pode vir crise. em Cristo. Está alicerçada e nós